recebi essa pergunta de uma colega minha e resolvi gravar um vídeo para responder, porque acredito que vai ajudar muitas e muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. E qual foi a pergunta dela? Clariane, olhando para a sua própria relação, o que você aprendeu sobre o que realmente faz um relacionamento durar? O que hoje você considera indispensável para que duas pessoas que se escolheram continuem juntas? Estou passando por dificuldades no meu relacionamento e vejo a cumplicidade que você e Vando têm. E a gente que acompanha de pertinho consegue sentir isso. E realmente, essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela me acompanha de pertinho, então ela conhece a mim e ao meu marido. Então ela percebe o quanto nós dois juntos somos bastante unidos, cúmplices e nossa relação ela é bastante harmoniosa. Mas o que eu considero importante para um relacionamento realmente durar? Gente, relacionamento já fala, né? Você se relaciona com outra pessoa, você se relaciona com você, mas você também vai se relacionar com outra pessoa. E para isso, você precisa entender que cada ser humano é único, vai ter suas virtudes, vai ter os seus defeitos. E dentro de um relacionamento, o que eu considero importante é o diálogo. Claro, mas e o amor? O amor é importante. Também você aprende a amar durante o relacionamento. O sexo também é importante, mas o diálogo, ele é algo que não pode faltar. Se dentro de um relacionamento não tem diálogo, como vocês vão resolver as diferenças? Como vocês vão se entender? O diálogo é super importante dentro de um relacionamento. E a sinceridade. Você ser franco com outra pessoa, você demonstrar os teus sentimentos, mas também você demonstrar as suas vulnerabilidades. Você confiar na pessoa que você escolheu. Se você não confia na pessoa que você escolheu, algo de errado já está acontecendo aí. Como que você vai dormir com uma pessoa que você não confia? Você entende? Você precisa confiar na pessoa que você escolheu. E você precisa saber escolher. Relacionamento, ele vai passar por altos e baixos. E mesmo depois de 14 anos de relacionamento, eu e meu marido também passamos por desafios, por ajustes, por mudanças, porque pessoas mudam. E se nós não acompanharmos as mudanças dentro do nosso relacionamento, as chances é que as expectativas, as cobranças, elas sufoquem o amor que existe entre o casal. De 7 em 7 anos, por exemplo, o relacionamento ele passa por um ajuste. E isso não é só relacionamento, é a vida da pessoa. Cada 7 anos nós passamos por uma mudança, por uma crise, onde essa crise, essa mudança, ela traz transformações e crescimento e amadurecimento. Então, nesse momento de crise, se o casal não tem diálogo, a tendência é que esse relacionamento ele termine. Então, por isso que você percebe que muitos casais com 7 anos acabam uma relação, é um ciclo. Mas também tem um outro estágio, né? Depois de 3 anos, normalmente, às vezes um pouquinho antes, por conta da paixão. Casais apaixonados, que se casam apaixonados, depois vem a convivência, depois cai aquela lente cor-de-rosa e você começa a perceber os defeitos do outro. E aí, às vezes, as coisas que o outro faz não são suficientes para que você releve ou que você aprenda a lidar. E aí a paixão acaba e a pessoa não consegue cultivar o amor. E aí o relacionamento acaba. Então, assim, são vários estágios. E nossa vida passa por constantes transformações. Para um relacionamento durar, é entender que nesses momentos de crise está convidando o casal a olhar para uma forma diferente de vivenciar, a olhar para o seu relacionamento com um olhar mais empático, mais amoroso. Onde estamos colocando energia que não está funcionando? O que eu estou criando de expectativas que não está funcionando para mim? O que eu preciso ajustar no meu relacionamento que está afetando a outra pessoa? Um dos grandes erros dentro do relacionamento que eu percebo também é nos anularmos. Casamos com alguém e por conta do relacionamento deixamos de fazer muitas e muitas coisas das quais gostamos com o intuito de agradar a outra pessoa. E isso aconteceu também comigo no início do meu relacionamento. Então eu considero que os 3 primeiros anos de relacionamento, acho que foram os anos mais
críticos para nós, porque estávamos nos adaptando. Então ele tinha vindo de um relacionamento difícil. Eu estava aprendendo a me relacionar, porque casei muito nova, mas mesmo assim eu já tinha uma sabedoria. E aprendi muito com meu marido, sabe? Aprendi bastante com ele. Por quê? Porque ele tem uma mente muito aberta. Então, eu fui criada numa estrutura muito rígida, minha família é muito rígida, muito, muitos dogmas, muitas crenças em volta do que uma mulher tinha que ser. E com o meu marido, foi desmistificando isso, sabe? De que uma mulher casada não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foi desmistificando. E com ele eu aprendi bastante. Mas até aprender, até amadurecer, até me conhecer como uma pessoa que tem suas virtudes, suas qualidades, sua própria identidade, sua própria autenticidade, porque isso era um pouco perdido dentro do contexto que eu aprendi, demorou. E o que eu digo para você que está passando por uma dificuldade no seu relacionamento? Investigue. Investigue o porquê dessa dificuldade dentro do relacionamento. Converse. As pessoas, elas não conseguem conversar com as outras porque elas chegam acusando, elas têm porque veja, você tá sentindo falta de alguma coisa, provavelmente no seu relacionamento. Alguma projeção, alguma expectativa, alguma coisa não está sendo suprida pela pessoa que você convive, certo? E se isso está acontecendo dentro do seu relacionamento, que está causando uma crise, você vai chegar acusando a outra pessoa, ela vai entrar numa defensiva, então não vai ter um diálogo, vai ter um conflito, vai ter uma briga. Então, geralmente, as pessoas chegam e falam, por que você não faz isso? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então, a outra, naturalmente, vai entrar num estado defensivo. Não é muito mais simples você chegar para a pessoa e falar, olha só, fulano, eu estou me sentindo assim, estou sofrendo por conta disso, estou sentindo falta disso, e gostaria que você me ajudasse com essa questão. Eu gostaria de receber mais atenção, ou conversar mais, ou precisaria que você fizesse tal situação por mim. E quando você fala dessa forma, o outro se abre para te escutar e entender que você não está culpando, mas que você está demonstrando o que você precisa. A gente tem o costume de achar que a outra pessoa precisa adivinhar o que a gente quer. Que a outra pessoa precisa adivinhar o que precisamos que ela faça por nós. E um ponto muito chave no meu relacionamento é esse, o dialogar. Eu sempre falo pro meu marido o que eu preciso, o que eu quero, o que eu espero, o que não está funcionando. Falo dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas curiosidades. Eu falo de coisas que eu jamais falaria para minha mãe, para o meu pai, para qualquer pessoa. Eu falo para ele, porque eu confio nele. E com ele eu sei que eu não sou julgada, mas eu sou vista, sou acolhida, sou amada e sou nutrida. Então ele me entende. E o mais interessante é que ele me vê como pessoa. Então, ele acompanhou a minha mudança. Eu não sou mais a mesma Clary, jovenzinha que conheceu ele lá com 17 anos e que era cheia de sonhos, cheia de expectativas, que vivia no mundo da lua, sabe? Eu amadureci muito. Ele também não é mais aquele jovem, aquela pessoa que veio ferida, não. Ele amadureceu muito também dentro do nosso relacionamento. Só que nós aprendemos a respeitar as mudanças e mudamos juntos. Entendemos que tem ciclos que são finalizados dentro do relacionamento e que esses ciclos não significam um fim, mas significam um novo recomeço. E nós aprendemos a amar um ao outro em cada mudança, porque cada mudança a pessoa não é mais a mesma. Gente, você entra num rio, daqui a pouco você vai entrar de novo, não é mais a mesma água, aquela água já passou. Nossa vida vive em constante mudança. Eu tô gravando esse vídeo agora, mas daqui a um minuto, um segundo, eu já vou ser outra pessoa porque eu estou trazendo mais consciência, mais aprendizado para minha vida. Talvez isso não mude tanto, porque são frações, né, de tempo, mas a cada momento estamos mudando. Nós somos uma metamorfose, sabe? Estamos aprendendo. E os relacionamentos
que têm sucesso, olha só, que têm sucesso, que são duradouros e que têm o mesmo grau de cumplicidade, são de pessoas que amadurecem juntas, que respeitam a mudança, que respeitam também a outra pessoa como ela é, sem querer aprisionar, sem querer prender, sem querer fazer com que aquela pessoa ela se molde às suas vontades. Fala sério. Olha para mim. Olha para mim aqui você. Você gostaria que alguém te prendesse? Você gostaria que alguém ficasse te falando, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, muda, você tem que ser assim? A gente não gosta. Então, por que a gente quer moldar o outro ao nosso bel prazer? Então, os relacionamentos, para dar certo, a gente precisa aprender a olhar para o outro e aceitar ele como exatamente é. Só que o que que acontece? A gente fica batendo na mesma tecla, porque esse grano não muda, porque fulano faz isso. E quanto mais você olha para isso, mais dor e sofrimento você fica. E tá tudo bem, tem relacionamentos que não nasceram para continuar, precisa finalizar mesmo. Mas você vai reconhecer quando você está repetindo um padrão, quando você está trazendo um relacionamento que só traz dor para você e sofrimento por conta de um padrão que vem de lá da sua ancestralidade, seja qualquer que for. Então você vai perceber isso, que eu considero importante. Se meu marido estivesse gravando o vídeo aqui comigo, ele ia dizer exatamente isso, né? Conversa, sinceridade, confiança, sabe? Você confiar na pessoa que você está. Ele também iria dizer que o importante é você deixar livre a pessoa. E ele trouxe muito essa ideia de leveza e liberdade que eu não entendia, porque eu achava que para dar certo a gente precisava controlar, precisava prender. E eu aprendi muito isso. Ao ponto que eu trouxe para ele também essa estrutura de ficar também é importante, sabe? Que a maior liberdade está em a gente escolher estar com a pessoa que a gente deseja amar e ser amado por ela. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. A gente coloca um relacionamento muito num conto de fadas, sabe? O tal príncipe encantado, a pessoa perfeita, a pessoa que não tem medo, a pessoa que é corajosa, a pessoa que faz de tudo. Não. Todos nós temos os nossos bons e maus momentos. Todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas curiosidades, os nossos desejos. Ninguém é 100% positivo todo dia, sabe? Ninguém é 100% entregue todos os dias. Tem dias que a gente vai dar o nosso 80%, tem dias que vamos dar o nosso 10%, e vai ser tudo que a gente vai conseguir ser. A gente precisa também aprender a respeitar o espaço do outro quando o outro precisa pensar, sem pressionar. Uma das coisas que funcionam muito no meu relacionamento é eu permitir não, não é bem a palavra, mas deixar que meu marido seja quem ele é. E ele deixa que eu seja quem eu sou. Eu me lembro de um episódio que aconteceu em uma festa lá do trabalho, porque, assim, eu e meu marido também trabalhamos muito, muito tempo juntos. E eu confesso para vocês, por isso que muitas pessoas que acompanham de pertinho sabem o quanto a gente se dá bem. Porque é um casal que trabalha junto com outras pessoas, com amizades, e assim, não tem briga, se dá super bem, é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Então, a melhor pessoa que eu sempre amei trabalhar foi com ele. E até hoje eu adoro isso, porque nós nos damos super bem trabalhando juntos também. Então, por isso que muitas pessoas nos conhecem, né? E adoram conviver com nós dois. E eu lembro uma vez que a gente foi numa festa do trabalho, nessa época ele não estava trabalhando comigo. E aí nessa festa ele foi também comigo, foi convidado a ir. E ele foi comigo. E lá eu dancei, eu adoro dançar. E ele raramente dança. Ele gosta de dançar, mas em lugares públicos, assim, raramente ele dança, ele fica ali na dele.
E eu dançando, morrendo de dançar lá, me divertindo, brincando, tirando onda com um, tirando onda com outro. Aí as meninas chegaram pra mim e disseram bem assim, disseram para ele, né? Olha, tá vendo? Tu vai deixar a tua mulher assim? Ela é bem pior. E elas acharam que ele ia dar um acocho, um chega pra lá, né? Alguma coisinha. Aí ele olhou pra mim, sorriu, e aí ele se levantou, foi dançar um tiquinho comigo e voltou e sentou e olhou pra elas com quem diz assim: ela é do jeito que ela é. E eu adoro, sabe? Foi um gesto que ele fez e que demonstrou exatamente isso. Eu respeito e amo quem ela é. E ela é feliz assim que ela seja feliz sendo quem ela é. E eu estou aqui do lado dela. E isso contou muito pra mim. Porque às vezes as pessoas elas querem moldar o relacionamento das outras pessoas pelo que elas conhecem, ou às vezes elas ficam comparando os seus próprios relacionamentos com os relacionamentos que elas veem fora. É muito fácil a gente olhar na internet e ver um casal se beijando, se abraçando, mas por trás, será que é aquilo mesmo? É muito fácil a gente olhar por aí e ver aqueles casais que aparentam ser, assim, aquela família linda, maravilhosa, e por trás não é isso. Tanta coisa acontece, sabe? E eu, como eu trabalho nessa área, eu vejo tantos e tantos casais que parecem uma moldura bonita, mas por trás tantas coisas acontecem que não tem diálogo, é briga, é traição, é medo, é prisão, é falta de identidade, falta de autenticidade, tantas e tantas coisas, sabe? E não é bem por aí. E para um relacionamento funcionar, além do amor, além da intimidade, precisa ter diálogo e sinceridade. Precisa, bato na mesma tecla. Diálogo e sinceridade. Não importa qual seja a situação. Seja sincero com a pessoa que você vive, porque isso muda. Confiança é uma coisa que você conquista, mas para você perder é um instante. Então, que você não perca a confiança em quem você ama, porque o amor, ele cresce quando você confia. E ele tende a amadurecer e a solidificar quanto mais você se conecta e se abre o seu coração para a pessoa que você ama. É difícil a gente ser sincero com a pessoa que a gente ama quando a gente acha que vai ser julgado, quando a gente acha que vai ser criticado, quando a gente acha que vai ser rejeitado e abandonado. Isso acontece quando você fala algo de si, até mesmo aquelas coisas mais sombrias de si para a pessoa que você ama, talvez porque essa pessoa ela está te colocando num pedestal, talvez porque essa pessoa ela não está te enxergando como um ser humano que também tem as suas falhas. E talvez aquela pessoa esteja cobrando mais de você do que você pode dar. Então vale a pena analisar isso também. Vale muito a pena. E eu vou dizer a vocês, eu nunca me senti tão vista, tão acolhida quanto eu me sinto com meu marido. Porque ele é a única pessoa que eu conheci na minha vida que nunca me julgou. Sendo bem sincera com vocês, nunca me julgou. Sempre buscou me entender, tanto nas minhas decisões, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus altos e baixos. Para vocês terem ideia, na minha transição de profissão, a única pessoa que me apoiou incondicionalmente foi ele. Sem julgar, sem dizer que eu estava ficando louca. E isso é importante. Casais que se apoiam. Aí você fala, cara, mas a amizade dentro do relacionamento é possível? É possível e tem que existir. Porque se você não confiar e não tiver amizade com quem você convive, como que o relacionamento vai dar certo? Então, às vezes, o casal tem uma ótima química na cama,
Mas se fora da cama, como fica vocês? Vocês conversam, vocês riem, vocês saem, vocês brincam juntos. Vocês conseguem ficar só e estar em silêncio também? O silêncio dentro do relacionamento incomoda vocês? Porque se incomoda vocês, o que está certo sobre isso? O silêncio ao lado da pessoa que você se sente bem não deveria incomodar. Deveria ser conforto. Deveria ser abrigo. Porque todos nós também temos o nosso momento de solitude. E o que eu mais vejo são casais que têm anos de relacionamentos, mas que infelizmente não têm um relacionamento. Vivem casados, morando na mesma casa, mas separados de corpos, de alma, de mente. Então, o que eu falo da minha experiência de relacionamento para vocês é que o amor ele cresce no diálogo, na convivência, no companheirismo, no não julgamento, no acolhimento. E também entender que o outro é livre para ficar com você ou para partir. O amor cresce quando não existe aprisionamento ou condicionamento. A gente tem o costume de achar que o amor ele só é válido se a gente prender. E se a pessoa ficar com você a todo custo, ou se você fazer de tudo para aquela pessoa estar com você. Então aí não existe amor, o que existe é apego, é carência, é dependência. Quando mais você abre as mãos e permite que a pessoa seja quem ela é, e permite que ela se expresse na sua essência, de ser ela mesma estando com você, mais vontade essa pessoa tem de ficar ao seu lado. Então, que você possa entender quais são as dificuldades que você está passando no seu relacionamento. Se você está passando por essas dificuldades e você acha que um diálogo só não vai resolver, venha de acompanhamento, para a gente entender quais são os padrões, o que está acontecendo aí que está realmente impactando o seu relacionamento. E eu volto a dizer, todo relacionamento tem seus altos e seus baixos, tem seus ciclos de vida, morte e vida, coisas que precisam finalizar para novas renascer. E tem relacionamentos que vão finalizar e tá tudo bem. Isso não significa que ele não deu certo, significa que é só um ciclo diferente. A gente precisa ter maturidade para as etapas da vida, para as mudanças que a vida nos insiste em pregar, em fazer e ter coragem de sair de situações que já não nos cabem mais. E eu não tô falando que você precisa sair do seu relacionamento. Eu só tô dizendo que tem relações e situações que precisam se transformar. Tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, sei que ficou um pouco longo, conta aqui para mim nos comentários, me fala qual a parte mais te tocou, o que você considera importante, qual tipo de relacionamento você vem vivenciando. Gratidão.